Olá, olá pessoal da GCM de Vila Velha, sejam bem-vindos. Esse é o nosso Vale Tudo e agora nós iremos falar sobre direito administrativo para a sua prova. Quem não me conhece, meu nome é Maiara, sou professora de direito administrativo aqui do Vale e também trago dicas, em outro momento de direito processual penal. Então, fique aqui, hoje nós temos conteúdos aí para sua prova de vários professores. Aqui é o seu lugar. Se você não é inscrito no canal, aproveite e já se inscreva. E também não deixe, de ativar as notificações, porque dessa maneira, todas as vezes que conteúdos forem postados, você receberá ali uma notificação. E aqui no canal do Vale Concurso, nós estamos repletos, de conteúdo para você que busca em 2023 ser aprovado em um concurso, conquistar o seu tão sonhado cargo público, que lhe trará inúmeros benefícios, Dentre eles, a estabilidade, por exemplo, não ter mais aquela insegurança, principalmente, em alguns momentos conturbados que o nosso país acaba passando. Então, assim, a melhor coisa para quem busca aprovação é se inscrever aqui no canal do Vale Concurso. Pessoal, olha só, sem mais delongas, nós vamos falar aqui sobre alguns pontos do seu edital na parte de direito administrativo. E aí, nós vamos fazer algumas revisões, resolvendo algumas questões. Nós vamos começar com atos administrativos, Por que atos administrativos? Porque atos administrativos sempre despencam em prova, Então, a gente vai pegar aqui os princípios, os poderes, Acaba sendo mais fácil ali de revisar, você acaba dando mais atenção e muita gente acaba deixando de lado o estudo do ato administrativo, talvez porque acha difícil, acha complicado. Mas olha só, essas questões aqui, todas as questões que nós veremos aqui no nosso Vale do Direito Administrativo, são questões da Consulplan, Questões aí da banca responsável pela realização da sua prova. Então, aqui nós vamos ver como que a Consulplan, ela se comporta, diante aí de determinados temas do seu edital de direito administrativo, beleza? Então, vamos lá, começando aqui com a primeira questão. Olha só. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser, temos uma lacuna aqui, a ser preenchida. Aí poderão ser pela própria administração. Aí vem a pergunta, Sobre os atos administrativos, assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. Então, temos aqui a letra A, cassados, B, anulados, C, revogados, D, sobrestados e E, convalidados. Então, olha só, em decisão na qual se evidencie não acarretar, não há lesão para o interesse público e não há prejuízo para terceiro. Os atos, gente, que tiverem defeitos, que apresentarem defeitos, alguns defeitos poderão ser sanados, Alguns defeitos poderão ser sanados. E essa sanatória nós chamamos o quê? De convalidação, Os atos, essa convalidação, na verdade, ela busca o quê? Uma reparação desse defeito, desde que esse defeito ele seja sanável. E quando nós falarmos acerca dos requisitos dos atos, que nós temos uma questão falando disso, nós vamos ver quais são os defeitos sanáveis, passíveis de convalidação e quais são os defeitos insanáveis. E para esses, só restará anulação, Eles não têm como ser consertados, não têm como ser convalidados. A convalidação, na verdade, é uma reparação, desse defeito que o ato administrativo apresenta, Então, a palavra a preencher corretamente aqui a afirmativa é a letra E, convalidados, certo? Os atos cassados é quando o beneficiário do ato administrativo, ele descumpre alguma condição que for imposta aí pela administração pública, Para que aquela pessoa se beneficie do ato administrativo. Se alguma condição ela é descumprida, o ato será cassado. Ato anulado é somente ato ilegal. Pelo amor de Deus, levem isso para a prova. Por quê?
não há revogação. Dizer que um ato ilegal foi revogado, à primeira vista parece estar correto, mas não. Ato ilegal somente é extinto mediante anulação. Revogação é para ato legal, né, de acordo com a lei, mas que por algum motivo ele não é mais oportuno, ele não é mais conveniente para a administração pública, certo? Então, letra E aqui é o nosso gabarito. E aí, pessoal, olha só, essa lei 9.784 de 99, nós vamos ter uma questão também sobre ela, mas cobrando processo administrativo. Essa é a lei do processo administrativo, tá? Do famoso aí PAD. E aí, olha só, o artigo 55, né, diz o seguinte: a indecisão na qual se evidencie não acarretar em lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. Ou seja, o ato que possui um defeito sanável, ele somente vai ser convalidado se essa convalidação não causar lesão ao interesse público e nem prejuízo a terceiros. Por quê? Se causar prejuízo ao interesse público, né? Lesão ao interesse público ou prejuízo a terceiros, ele não pode ser convalidado, o vício não pode ser sanado, tá? Então, olha só, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração, correto? Então, a palavra aqui é convalidação. Prontos para a próxima? Ó, a expressão ato administrativo surge como sendo uma decisão de autoridade administrativa ou uma ação, um fato da administração que tenha relação com essas funções. Nos primórdios da doutrina francesa, o ato administrativo decorria da separação entre a jurisdição e a administração, no sentido de fugir à apreciação dos tribunais judiciários. Para outros, a base da concepção de ato administrativo se encontra no Estado de Direito. Aí a questão ela te deu, né? Olha só, o que a Consulplan fez aqui? Ela te deu um enunciado gigantesco, né, com um monte de informação falando a respeito da doutrina francesa, porque o direito administrativo brasileiro, ele se inspirou muito no direito administrativo da França, né, no direito francês, e por isso que a Consulplan acabou citando isso aqui. Mas olha, todas essas informações do enunciado foram irrelevantes, porque veja o que a questão quer de você. São considerados requisitos dos atos administrativos. Tá te pedindo os requisitos. Aí, às vezes, você lá na hora da prova pega um candidato assim, você fala, meu Deus, lascou, né? Mas não. Olha como que é simples o que a questão tá te pedindo, os requisitos. Letra A, sujeito, legalidade, forma, motivo e publicidade. B, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. C, competência, interesse público, forma e solenidade. D, sujeito, discricionariedade, forma, motivação e objeto. Pessoal, quais são os requisitos dos atos administrativos? Isso tem que estar na ponta da língua. Por quê? Se tem uma coisa que é cobrada, é aquele mnemônico dos requisitos. É o nosso o quê? Confifomob. Gente, olha, e aqui eu já trouxe a distinção entre requisitos e atributos para que você não confunda e não erre na hora da prova. Ó, os requisitos é o nosso Confifomob, que é o quê? Competência, né? É o sujeito ali competente. Essa competência é dada por lei, tá? A lei vai atribuir àquele sujeito competência para a prática daquele ato. A finalidade precípua, né, de todo ato aí da administração pública é sempre o interesse público, tá? Que é a finalidade imediata. E aí nós temos a finalidade imediata, que é o motivo para o qual aquele ato será praticado. Forma, regra por escrito, né? Na maioria das vezes, o ato administrativo ele vai ser por escrito, mas nós temos atos administrativos que são representados por sinais, por placas, né? Como uma placa de trânsito, sinais, um agente de trânsito que está ali ordenando o trânsito, tá? Tudo isso é um ato administrativo. O motivo é a situação de fato e de direito que vai justificar, né, a prática daquele ato. E o objeto, que é o conteúdo do ato, né, os efeitos que aquele ato vai causar no mundo jurídico. Então, o que você precisa saber? Requisitos é o Confifomob. Cuidado para não confundir o motivo, porque a banca coloca isso, viu, gente? Colocar
no lugar do motivo, colocar motivação, porque aí não estará correto. Porque a motivação não é a mesma coisa que motivo, tá? E as bancas fazem isso porque elas sabem que os candidatos decoram esse mnemônico. E aí elas substituem o MOB aí, né, o MO, por motivação. E na verdade, a motivação, ela é a exteriorização do motivo. Então, se vier motivação como requisito do ato, está errado, tá? Então, esse é o mnemônico, gravem aí, tá? Porque isso cai muito em prova. E os atributos, gente, os atributos são características, tá? Que o ato possui. Que aí nós temos também o mnemônico PAT, né? Presunção de legitimidade. Presume-se, tá? E essa presunção, ela é relativa porque admite prova em contrário. Presume-se que todo ato administrativo, ele está de acordo com a lei, ele é legal e que ele também é verídico, tá? Então, o ato, ele tem presunção de legitimidade, ele tem presunção de veracidade. Auto-executoriedade. A administração pública, ela executa os seus próprios atos sem que, para isso, ela tenha que se socorrer do Poder Judiciário, sem que ela tenha que ir até o Poder Judiciário pedir permissão para executar os seus atos. Então, nós dizemos que os atos são dotados de auto-executoriedade. Tipicidade, né? Todo ato administrativo tem que encontrar respaldo na lei. Por quê? Com base no princípio da legalidade. A administração pública só age quando a lei assim determina. E a imperatividade, os atos, eles são impostos aos administrados, sem que para isso seja necessária a sua concordância, a sua anuência, tá certo? Então, não confundir requisito com atributos. Gravem isso, peguem esse bizu, porque é isso que as bancas fazem, tá? Tentando confundir aí na pegadinha. 3. Durante fiscalização sanitária, certo agente público municipal competente se deparou com o acúmulo de lixo e fezes de animais aos fundos de determinado restaurante. Diante disso, passou a tomar as medidas e os atos legalmente cabíveis para a situação. Irritada, a pessoa que se apresentou como dona do recinto expulsou o agente do local. Ainda afirmou que nenhuma multa, restrição ou determinação administrativa seria aplicada, pouco importando que o agente agiu conforme a lei, pois, como estavam ali apenas os dois, procurariam um advogado para lhe defender e ajuizar uma ação, sendo apenas a palavra dele contra a dela no que se refere à questão sanitária averiguada. Diante do exposto, assinale o atributo do ato administrativo que se contrapõe diretamente ao trecho da justificativa contido na afirmação da titular do estabelecimento. Então, vejam só. A questão aqui já deixou claro para você que ele está querendo um atributo. Nós acabamos de ver, né? E eu expliquei aqui um por um dos atributos. Ó, A, imperatividade, B, auto-executoriedade, C, presunção de legalidade, D, presunção de veracidade. Está perguntando qual é o atributo que se contrapõe ao trecho da justificativa contido na afirmação da titular. Ela falou o quê? Ela falou que nenhuma multa, né, restrição ou determinação seria aplicada, pouco importando que o agente agiu conforme a lei. Ou seja, ela admitiu que ele estava agindo conforme a lei, né? Mas ela quis dizer que o quê? Estavam ali apenas os dois, que seria a palavra dela contra a palavra dele. Só que nessa situação, gente, o ato administrativo ele é dotado do quê? De presunção de veracidade. A presunção de que o que esse agente público, né, o ato que ele está praticando ali é um ato verídico. Então, aqui, o ônus da prova, né, o ônus de provar o contrário, como eu disse para vocês, a presunção de legalidade e a presunção, né, a presunção de legitimidade ou de legalidade e a presunção de veracidade, elas não são absolutas. Admite prova em contrário. Só que a quem cabe, haverá uma inversão do ônus da prova aqui, porque nesse caso ela tem que provar que aquele ato ele não é verídico. Tá? Então, isso se contrapõe ao quê? A presunção de veracidade do ato administrativo ao afirmar que seria a palavra dela contra a dele, tá? Quando, na verdade, o ato ele tem presunção, né, de ser verídico, é ela que tem que provar que, de fato, o ato não condiz com a verdade. Beleza? Prosseguindo aqui. Olha, Ricardo é servidor público e exerce o cargo de consultor jurídico na Câmara Legislativa do município W.
Ao praticar os atos administrativos correspondentes ao seu cargo, Ricardo deverá estar atento a alguns elementos que compõem o ato administrativo. Assinale a alternativa que corresponde a um elemento vinculado do ato administrativo. Gente, os requisitos, tá? Eles também são chamados de elementos e os atributos são também chamados de características. Então, por isso é importante você saber os sinônimos, né? Como são tratados, porque, igual aqui, a questão, a Consulplan, ela não usou a palavra requisito, ela usou a palavra elemento. Então, poderia, né, causar dúvida. Muitas pessoas, ai meu Deus do céu, mas o que é elemento? Eu só conheço requisito e atributo. Então, saibam que requisito e elemento são as mesmas coisas. Atributos e características, a mesma coisa. Fechou? Então, aqui está perguntando qual é o requisito, né, qual é o elemento que é vinculado no ato administrativo. Primeiramente, para a gente responder aqui, o que é um ato vinculado e o que é um ato discricionário? Olha só, no ato vinculado não há margem de liberdade para atuação do gestor, do administrador público. Por quê? Porque a lei, ela traz de forma taxativa, né, fechada, como aquele ato deve ser praticado. Então, por exemplo, se a lei, né, ela prevê que o funcionário público, né, o servidor público, que levar essa caneta aqui para casa, tá? A penalidade ao qual ele... levar uma caneta para casa, né? Suponhamos, né, gente? É só uma situação hipotética aqui. Levar o servidor que levar a caneta da repartição para casa está sujeito à pena de advertência, a penalidade de advertência. Pronto. Vejam, não há margem de liberdade. Se o servidor levou a caneta para casa, ele tem que receber uma advertência. Não há nenhuma margem de liberdade ali do administrador público. Agora, suponhamos, né, que seja diferente. A lei diga que o servidor público que levar a caneta para casa está sujeito a uma penalidade de suspensão de 1 a 5 dias. Então, vejam, aqui já há uma certa margem de liberdade. Porque, né, o gestor ele vai avaliar ali a circunstância do caso concreto, ele pode decidir entre suspensão de 1 ou até 5, ou de 2, ou de 3, ficará aí, né, ao seu critério. Há uma certa margem, o que nós chamamos de conveniência e oportunidade. Então, essa é a diferença do ato vinculado para o ato discricionário. No ato discricionário, há uma margem de liberdade de atuação, né, juízos aí que comportam a conveniência e a oportunidade. Então, falando disso, os requisitos do ato administrativo, há 3 que serão sempre vinculados e 2 que serão discricionários, desde que o ato, né, seja discricionário. Então, a competência, tá? A competência é sempre a definida por lei, a finalidade, né, o interesse público, mas o motivo pelo qual o ato vai ser praticado. E a forma também serão, esses 3 elementos, competência, finalidade e forma, serão sempre vinculados, sempre, até nos atos discricionários, tá? Até nos atos discricionários sempre serão vinculados. A discricionariedade, ela está presente no motivo e no objeto, tá? O motivo, o que é o motivo? As razões de fato e de direito que levaram à prática do ato. Há atos administrativos, existem atos administrativos que não precisarão, tá, desse motivo. Por exemplo, nomeação de cargo comissionado, exoneração de cargo comissionado. Esses cargos, eles são de livre nomeação e exoneração. É um ato discricionário, portanto, não precisa nem motivar para poder, né, nomear, para poder exonerar cargo comissionado. O objeto também, tá? Então, o motivo e o objeto são os requisitos ou elementos discricionários do ato administrativo discricionário. A competência, a finalidade e a forma serão sempre vinculados. Então, aqui a questão te perguntou, né, um elemento vinculado do ato administrativo. Então, o elemento vinculado aqui seria a finalidade. Por quê? O objeto e o motivo são elementos discricionários, desde que o ato, né, seja discricionário. Porque se for um ato vinculado, todos os seus requisitos são vinculados. E a autoexecutoriedade, na verdade, ela não é um elemento, né? Ela é o quê? Um atributo. Ela é um atributo. Então, resposta correta aqui, letra C, finalidade. Então, olha só, motivo e objeto são discricionários, né? Trata-se aí do mérito administrativo, que é o que nós chamamos de conveniência e oportunidade. A competência, a finalidade e a forma são vinculados.
Questão de número 5. O município de Amparo, em São Paulo, expediu alvará de construção após regular processo em análise do direito do cidadão. Em relação ao referido ato administrativo, é correto afirmar que A. Se viciado quanto ao objeto, o ato será convalidado. B. Se inconveniente ao interesse público, o ato será anulado. C. Se incompatível com o ordenamento jurídico, o ato será revogado. D. Se o particular descumprir condições de sua manutenção, o ato será cassado. Olha aqui, gente, presta atenção. Se viciado quanto ao objeto, o ato será convalidado. Eu disse para vocês na primeira questão que nós falamos de convalidação, que somente os requisitos o quê? De competência e de forma é que podem ser convalidados. Se o vício for no motivo, tá? Se for na finalidade ou for no objeto, o ato deverá ser anulado, ele não pode ser convalidado. Então, somente os vícios na competência, desde que a competência não seja exclusiva, porque se um ato administrativo ele é definido como de competência exclusiva, somente alguém ali, uma pessoa específica que pode praticá-lo e outra o faz, ele, infelizmente, deverá ser anulado, porque o vício dele é insanável. E a forma, ela pode ser convalidada desde que não seja uma forma essencial, tá? Então, aqui, o vício quanto ao objeto não permite convalidação. Se inconveniente ao interesse público, o ato será anulado. Errado, porque se for inconveniente ou inoportuno, o ato é revogado. Anulação é somente de ato ilegal, ato que contraria a lei, que contraria o ordenamento jurídico. Então, aqui nós também já conseguimos responder a letra C, que está incorreta, né? Porque se o ato é incompatível com o ordenamento jurídico, ele não vai ser revogado, ele vai ser anulado. Ato ilegal é anulação, ato inconveniente inoportuno é revogação. Logo, a nossa alternativa correta aqui é a letra D, que fala o seguinte: se o particular descumprir condições de sua manutenção, o ato será cassado. Correto, gente. Olha aqui, ó. Nós temos essa súmula, né, 473 do STF, cai muito em prova essa súmula, tá? Falando justamente isso, ó. A administração, ela pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, tá? Então, aqui a gente já extrai na informação que a anulação é somente de ato ilegal, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. Então, né, revogação é conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. A cassação é justamente o que a questão está falando, ó, se o particular descumpre condições da sua manutenção, o ato será cassado. É diferente da caducidade, porque a caducidade, o ato foi praticado na vigência de uma lei anterior, depois veio uma lei posterior e tornou, tá, aquele ato ilegal, tornou aquela norma, né, que baseou o ato em ilegal. Então, ele vai ser, né, vai sofrer aí caducidade. A contraposição é derrubada, o ato administrativo é feito um novo ato, tá? Foi praticado um primeiro ato e depois veio um segundo ato contrapondo ao primeiro. Por isso que nós falamos de contraposição, nós chamamos, né, de contraposição ou de derrubada. Próxima questão aí, questão número 6, ó. Analise as afirmativas a seguir. Primeiro aqui, o poder hierárquico permite à administração pública punir de forma interna os seus servidores em razão de infrações funcionais, bem como punir os particulares ligados mediante algum vínculo jurídico específico. Aqui, gente, não é o poder hierárquico, tá? Aqui é o poder disciplinar, que permite, né, essa punição aí, tanto aos servidores, né, em razão de infrações funcionais, quanto aos particulares que possuem um vínculo jurídico com a administração pública que faz com que eles se sujeitem, né, à disciplina administrativa, tá? Como, por exemplo, o quê? Um aluno de uma escola pública, né, um usuário de um posto de saúde, um hospital público, uma empresa que é contratada para prestar algum serviço público, tá? Então, esse é o vínculo jurídico específico. Então, aqui não é poder hierárquico, o poder hierárquico, ele vai escalonar, tá? Ele vai distribuir, organizar ali os quadros da administração pública. Errado. É atributo do poder de polícia
essa é a 2 já, tá? A autoexecutoriedade, sendo possível a administração executar suas próprias decisões sem a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário. Correto, tá? Essa tá verdadeira. Porque a autoexecutoriedade é justamente isso. A administração, ela vai lá, por exemplo, e recolhe as mercadorias vencidas de um supermercado sem que ela precise pedir permissão ao Poder Judiciário, tá? Ou então ela vai lá e interdita, né, um estabelecimento ali que fornece alimentação, por quê? Justamente porque estava fornecendo, né, produtos ao consumidor ali fora também da validade ou descumprindo normas de higiene sanitária, tá? Então, é isso aí que é a autoexecutoriedade, verdadeiro. A 3. Há excesso de poder na conduta do administrador que, dentro da sua competência, age para alcançar um fim diverso do previsto, de forma explícita ou implícita na lei. Então, olha só, há excesso de poder na conduta do administrador que, dentro da sua competência, age para alcançar um fim diverso do previsto. Esse aqui, gente, não é o conceito de excesso de poder. Isso aqui é o conceito de desvio de poder ou desvio de finalidade, porque o excesso de poder é quando o agente pratica o ato atuando fora dos limites de sua competência. Aqui há excesso de poder, tá? Mas no caso, quando o agente ele pratica o ato visando finalidade diversa, né, da prevista em lei, ele age com desvio de poder, também chamado aí de desvio de finalidade. Então, aqui está falsa, tá? Então, por enquanto, tá falsa, verdadeira, falsa. Vamos para a quarta. São elementos nucleares do poder discricionário: a conveniência e a oportunidade. A conveniência indica que que condições vai se conduzir o agente. A oportunidade diz respeito ao momento que a atividade deve ser produzida. Correto, tá? Essa também está verdadeira. Então, ficou falsa, verdadeira, falsa e verdadeira, tá? Vamos ver aqui. Está correto que se afirma apenas em. A primeira, né, está errada. A segunda está certa. A terceira aqui está errada. E a quarta está certa. Então, apenas a 2 e a 4 estão corretas, tá? Letra D. Letra D de dado. Para a próxima aí, questão de número 7. A Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina promoveu licitação que culminou na contratação de empresa incumbida de realização de reparos na rede elétrica de seu prédio sede. No desenrolar da relação contratual, contudo, e após o processo administrativo, verificou-se a inexecução parcial do contrato, aplicando-se a sanção de advertência à entidade empresária. Tal sanção decorre do poder administrativo denominado A, de polícia, B, disciplinar, C, hierárquico, D, de autotutela e E, regulamentar. Então, olha só, aqui, né, foi uma empresa contratada para fazer reparo na rede elétrica da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina. Vejam que há um vínculo específico, um vínculo jurídico específico entre essa empresa e entre o quê? Entre o Estado ali de Santa Catarina, já que a Procuradoria é um órgão público, né, do Estado. Então, nesse caso aqui, né, houve uma inexecução parcial e foi aplicada uma sanção de advertência. Essa sanção, ela decorre do poder disciplinar, tá? O fato ali de punir, tá, a quem seja servidores públicos por infrações, né, funcionais, seja particulares que possuem um vínculo, né, com a administração, sempre será baseado aí no poder disciplinar, beleza? Próximo aqui, ó, entender os princípios que regem a administração pública do ponto de vista jurídico é imprescindível para analisar a atuação das autoridades brasileiras e compreender suas atribuições, competências e limites, especialmente no momento em que a sociedade brasileira se encontra. Os princípios são elementos estruturantes do regime jurídico responsáveis por conferir identidade ao sistema normativo, ou seja, são premissas centrais no direito, implícitas ou explícitas, que vinculam a compreensão das previsões legais por sua própria abrangência. Considerando o que o trecho reproduzido registra, destaca-se no arcabouço constitucional um complexo princípio que, do ponto de vista deontológico, consiste em uma gama de obrigações e regras que determinam que o agente público deve andar em linha com a ética.
Trata-se do princípio da, olha, mais uma vez, né, gente, esse comportamento aí da Consulplan, né, um enunciado gigantesco para te cobrar uma coisa muito simples. Qual é o princípio que anda juntamente ali, né, com a ética, a boa-fé, a probidade, tá? A honestidade? É o princípio da moralidade, tá? Princípio da moralidade. Simples assim, tá? Então, perguntou de princípio aqui, né? Princípio que está aí ligado à ética é o princípio da moralidade. A última questão para a gente finalizar o nosso Vale Tudo de Direito Administrativo. Eu espero que esteja todo mundo gabaritando as questões da Consulplan e prontos para acertar, né? Qualquer questão aí que venha pela frente. Olha só. Sobre os princípios do direito administrativo, com previsão constitucional, marque verdadeiro para as afirmativas, V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Primeiro aí, do princípio da publicidade, se extrai o dever do poder público exteriorizar e divulgar os seus atos administrativos em qualquer hipótese. Errado, né, gente? A gente sabe que, de fato, o princípio da publicidade, ele justamente, né, ele fundamenta aí a divulgação até mesmo para que os atos da administração pública sejam controlados. Só que haverá casos em que o sigilo ele será necessário, seja para a segurança, né, do Estado, seja para proteger o interesse público. Então, nesse caso, né, nós temos exceção à publicidade. Então, não é em qualquer hipótese, portanto, afirmativa falsa. A segunda aí, o princípio da moralidade exige que a atuação administrativa, para além de respeitar a lei, seja também ética, leal e séria, tratando-se, inclusive, de um dos fundamentos, a vedação do nepotismo. Correto, tá, gente? Verdadeiro. Não existe uma lei, tá, que vede o nepotismo. O que é o nepotismo? É aquele favorecimento, né? No caso ali que gestores públicos, eles colocavam ali no serviço público pessoas de sua família, filhos, esposa, marido, genro, nora, cachorro, gato, papagaio, todo mundo para trabalhar. Por exemplo, o prefeito de uma cidade, você ia na prefeitura, só tinha a família dele trabalhando lá. Isso é vedado, mas não há uma lei. Isso é vedado com base no princípio da moralidade, que é um princípio explícito, um princípio constitucional, tá? Então, isso aqui está correto. A próxima. Diante do princípio da legalidade, o administrador só poderá proceder à prática dos atos administrativos nos termos previstos em lei, sob pena de nulidade. Até aqui, correto. Pelo que não é possível a atribuição de margem de discricionariedade na administração pública. Errado, né? Por quê? Porque nós temos casos em que haverá discricionariedade. Por isso que nós temos os atos vinculados e temos os atos discricionários. Então, aqui está falsa. Próximo. O princípio da impessoalidade possui como uma de suas acepções a igualdade isonômica, pelo que a conduta dos agentes públicos não pode ser diferenciada com vista a alcançar o favorecimento do interesse particular próprio de terceiros. Correto, gente. O princípio da impessoalidade, ele proíbe, né, atuações para beneficiar ou para prejudicar pessoas específicas, tá? Tem que ter o quê? Imparcialidade e isonomia ali no trato com todos os administrados. Então, aqui, correto. A última aqui. O princípio da eficiência está relacionado à necessidade que a administração pública realize seus atos de forma mais célere e mais benéfica possível, sendo exemplo de norma constitucional nesse sentido, a que estipula a duração razoável dos processos administrativos. Correto, né? O princípio da eficiência, ele veio, tá, com uma emenda constitucional em 98, justamente para sairmos daquela administração pública burocrática, em que tudo é demorado, tudo é difícil, para irmos para uma administração pública gerencial, tá? Então, aqui está correto. Vamos ver aqui como ficou a sequência. Falso, verdadeiro e verdadeiro. Então, aqui, falso, verdadeiro, letra C, tá? Letra C é o gabarito aí da nossa questão.
Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham acertado aí, né, todas as questões ou o máximo de questões possíveis. Se ficou com alguma dúvida, viu? Pode entrar em contato. Eu só não quero que você vá para sua prova com dúvida, tá? Porque isso, né, pode tirar ali uma questão preciosa. Eu desejo a todos uma excelente prova, né? Fique tranquilo, você fez a sua parte, você estudou, né? Você tá aí às vésperas da sua prova, estudando, revendo conteúdo e, né, vai dar tudo certo, tá? Vamos ter fé e confiar. Tchau, tchau. Boa sorte a todos.